Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma segunda-feira da prosperidade, aonde nós estamos clamando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Você de casa também seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós temos uma live aqui, amém? Vamos gravar este culto e vai passar lá depois no YouTube, né, irmão? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, que seja para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Que a palavra de Deus, ela venha hoje edificar a nossa fé, os nossos propósitos para com Deus, para que eu e você esteja alinhado no plano de Deus, em o nome de Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, glória a Deus. Só lembrando que lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E no 34 diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia com o seu mal. Amém, igreja? Então Deus está falando para que eu e você venha viver o hoje, né? Nós temos que viver o hoje, nós temos que colher aquilo que nós plantamos hoje, para que em nome de Jesus, o nosso amanhã em Deus venha florescer segundo a vontade dEle. Amém, igreja? Glória a Deus. Lembre-se, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a vontade de Deus, a justiça de Deus, porque aquilo que nós precisamos que seja acrescentados, isso Deus vai enviar em nome de Jesus. Então, segunda-feira vem o teu reino. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana, né? Lá primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Aqui diz assim: que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Amém? Então, se você ler a história aqui de 1 Samuel, você vai ver que Ana, ela era estéril, ela não podia gerar filho, né? Na tradução aqui diz que Deus tinha fechado a madre, né, de Ana. Então, você vê aqui que no versículo 9, a partir do versículo 9, Ana está fazendo o quê? Um pedido a Deus, uma oração a Deus, né? Então nós vamos ler e daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui no entendimento de Deus para nós hoje. Então diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Amém, igreja? Vamos parar um pouquinho aqui. Então você vê que Ana ali se achegou diante da presença de Deus, porque ela estava o quê? Em amargura de alma. Amém? Por quê? Porque ela era estéril, né? Porque ela queria gerar um filho e não conseguia. Então você vê que Ana faz um voto diante de Deus. Ana, ela faz um propósito diante de Deus. Por quê? Porque Ana, ela tinha um desejo. Ana, ela tinha um sonho. Ana, ela tinha uma vontade.
e Ana, ela tinha um propósito. Amém? Em nome de Jesus. Então você vê que ela vai diante de Deus com amargura de alma ali, com aquela vontade, com aquele desejo de gerar um filho. E ali ela faz uma oração específica para Deus. E ali ela coloca algo diante de Deus, ela fala o que ela quer e ela mostra do jeito que ela quer. Ou seja, uma oração específica. Aí eu coloquei o que aqui? Deus precisa saber o que eu quero. Amém, igreja? Por que eu estou entrando diante da presença de Deus? Para colocar o que diante dele? Ele precisa saber o que eu quero. E como eu quero. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso se chama oração específica diante de Deus. Você precisa especificar para Deus qual é a sua oração, qual é o seu pedido, qual é o desejo do seu coração, qual é a sua vontade, qual é o seu sonho. Ou seja, qual é o seu propósito para com esta oração, para com este pedido diante de Deus. Então, qual era a vontade de Ana? Qual era o sonho de Ana? Gerar, né? Gerar, e gerar o quê? Um filho, um varão, um homem. Então ela especificou para Deus que ela queria gerar um filho homem. Amém? E qual é o propósito que ela colocou diante de Deus? Por que ela queria gerar? Qual foi o voto que ela fez com Deus? Que se assim Deus lembrasse da oração dela, do pedido dela, o que ela iria fazer com aquele filho? Entregar para o Senhor. Ou seja, aquele filho seria para fazer a vontade de Deus. Aquele filho seria para estar diante do Senhor, servindo ao Senhor todos os dias da vida dele. Amém, igreja? Então nós temos que colocar diante de Deus o que Deus precisa saber, o que eu quero. Ou seja, Deus precisa saber como eu quero, como isso vai acontecer, como isso vai se realizar. Amém? Eu vou colocar um exemplo rápido e simples aqui, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho que colocar diante de Deus, talvez eu preciso ter condições para fazer algo. Então eu preciso especificar diante de Deus qual é a condição que eu preciso ter e qual é o algo que eu preciso fazer. Eu preciso especificar que eu preciso desta condição para executar algo. Amém? Porque se eu só pedir condição para Deus, mas para que eu preciso de condição? Então eu preciso especificar para Deus. Aí eu coloquei assim, algo simples. Eu coloquei assim, quero ter condições de sempre que eu precisar, chamar lá um táxi, chamar um Uber. Ou seja, eu preciso ir daqui em São Paulo. Então eu estou especificando para Deus que eu preciso ter sempre condições de me deslocar daqui para São Paulo. Amém, igreja? Aí eu coloquei assim, ou eu quero ter um veículo próprio para ir onde eu precisar. Então eu preciso ter algo para não ficar dependendo de ninguém. Amém? Quem está entendendo? Então eu estou especificando algo para Deus. Eu estou colocando algo diante de Deus. Senhor, eu preciso desta bênção, eu preciso deste milagre, eu preciso alcançar a minha liberdade financeira para este propósito. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Vamos continuar em nome de Jesus? Paramos no 12, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli era o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque
da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, igreja? Então ali o sacerdote ali achou que Ana estava o quê? Embriagada, né? Por quê? Porque ela estava em espírito com Deus. Mesmo diante daquela aflição, diante daquela dificuldade, diante daquela amargura de alma, ela estava onde? Diante de Deus. Ela estava clamando, ela estava orando, ela estava colocando diante de Deus a causa dela. Então é isso que nós devemos fazer hoje. Qual é a sua aflição? Qual é a sua amargura de alma? O que você tem buscado que não tem dado certo? Qual área da sua vida? Hoje nós estamos tratando de finanças, né? Prosperidade. Talvez a sua prosperidade está estéril, ou seja, não está dando fruto, não é fértil, está infértil, está com esterilidade. Então nós temos que colocar diante de Deus: qual é a minha dificuldade? E qual é o sonho, o desejo que eu tenho? Qual é o projeto que eu tenho para realizar diante de Deus? Deus só está esperando eu e você se colocar diante dEle, e colocar diante dEle o quê? Especificar a sua oração, especificar o seu pedido diante de Deus, para que Ele venha o quê? Operar segundo a palavra dEle, segundo as promessas dEle, amém? Talvez aquilo que eu estou colocando diante de Deus é somente para satisfazer a minha vaidade, o meu desejo, o meu ego. E talvez isso que eu estou especificando diante de Deus não está de acordo com a vontade dEle, não está de acordo com a promessa dEle, e não está de acordo com os propósitos de Deus. Então eu preciso especificar segundo a vontade de Deus. Se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma visão, uma direção, especifica ela para Ele, segundo o propósito que está no seu coração. Amém? Então Ana fez o quê? Ela colocou ali um propósito, que se Deus realizasse aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, ela entregaria aquele filho para o Senhor. Olha que benção. Então qual era a vontade maior de Ana? Era realizar um sonho de ser mãe, certo? Então ela tinha essa vontade, mas qual era a vontade maior dela? Em agradar o Senhor. Então a vontade maior de Ana era o quê? Exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque qual mãe que quer fielmente ter um filho, um desejo de gerar um filho, e quando gera ela fala: entregarei para Deus. Então ela queria mostrar que Deus era poderoso para mudar aquela situação. Amém, igreja? E você vê que uma parte aqui, o sacerdote até julga Ana, né? Diz que ela está embriagada, diz que ela tem que parar com aquilo, mas ela continua ali, fiel naquela oração: não, eu não estou embriagada, o meu propósito é esse. Então muitas das vezes virão sobre nós acusações, virão sobre nós oposições, tentando o quê? Nos fazer parar, nos fazer retroceder, nos fazer olhar atrás, mas nós temos que continuar no nosso propósito. Você vê que a palavra diz que ela votou um voto, ela fez um voto com Deus, ela colocou algo diante de Deus e ela foi até o final. E ali aquele sacerdote foi usado por Deus para dizer para ela: vai em paz, porque o meu Deus lembrará de ti. Amém, igreja? E ali você vê que o coração dela já foi em paz e alegria. Por quê? Porque Deus naquele momento
estava respondendo aquele clamor de Ana, aquela oração de Ana diante do altar do Senhor. Você vê que depois ela foi, comeu, e ali já não estava mais com um semblante de tristeza. Por quê? Porque houve confirmação no coração de Ana. Assim deve ser eu e deve ser você. Nós devemos perseverar na oração perante Deus, perante toda e qualquer situação que possa nos tentar fazer parar. Não, eu vou continuar nesse propósito, eu vou continuar nesta minha direção, porque eu creio que Deus se lembrará de mim. Amém, igreja? Então nós precisamos unir o nosso entendimento, unir os nossos propósitos e alinhá-los com a vontade de Deus, e alinhá-los com a promessa de Deus. Meu Deus, que o Senhor cumpra em mim a tua vontade, que o Senhor cumpra em mim o teu querer. Amém? Por quê? O que Jesus falou? Quando orai, orai assim, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade. Amém? Então, primeira coisa, eu tenho que estabelecer o quê? Se realmente a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus. Se realmente o meu propósito é o propósito de Deus. Amém? Porque a palavra diz que Jesus ele veio para que eu e você tivesse vida e a tivesses com abundância, seja ela em qualquer área e setor da sua vida. Hoje nós estamos falando de vida financeira, mas pode ser no casamento, pode ser na saúde, pode ser na vida profissional e assim sucessivamente. Amém, igreja? Quem está entendendo? Então, nós devemos especificar para Deus qual é o meu propósito diante de Deus. Por quê? Porque Deus precisa me abençoar. E o que vai acontecer na minha vida quando eu alcançar esta bênção? Quando esta porta se abrir? Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Então, aí eu coloquei assim, ó, o reino de Deus virá. E o que eu quero desfrutar dele? Então, quando o reino de Deus, quando o governo de Deus vir sobre a minha vida, quando a promessa de Deus se cumprir sobre a minha vida, o que eu vou desfrutar dela? Ou como, o que eu quero desfrutar dela? Para que será esse desfrute? Será que será para a honra e glória do Senhor? Será que quando Deus abrir aquela porta, eu estarei ali glorificando o nome do Senhor? Eu estarei lembrando do Senhor assim como Ele tem lembrado de mim, tem lembrado de nós? Amém, igreja? Quem pode declarar hoje, até aqui o Senhor me ajudou, ou até aqui me ajudou o Senhor? Nós podemos declarar, amém? Porque desde o momento que eu e você abriu os olhos pela manhã, estava ali a mão do Senhor conosco, nos abençoando, nos dando ânimo, nos dando ali saúde, nos dando força, para mais um dia o quê? Trabalhar, se esforçar e alcançar o melhor de Deus. Amém, igreja? Então nós devemos colocar diante de Deus, Senhor, eu creio que virá o teu reino, eu creio que virá a tua vontade sobre mim, e isso será para que o Senhor, o nome do Senhor, seja exaltado e seja glorificado. Amém? Então olha o versículo 19, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana era o esposo de Ana, né? Conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, ou seja, o Senhor mudou a infertilidade de Ana. Naquele momento, Deus ali visitou Ana, e Ana pôde gerar um filho, amém? E o filho foi entregue diante do altar do Senhor. Então vamos continuar? Aí diz assim, nasce Samuel e é consagrado a Deus. Versículo 20, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual
e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo 3 bezerros, e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor, em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Eli era o profeta. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher a que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, a minha oração, o meu pedido, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou a Eli e ao Senhor. Amém, igreja? Então, qual é o importante de toda essa história? Ana cumpriu o voto. Ana fez um voto com Deus, e ali cumpriu aquele voto diante de Deus. Assim também, nós hoje, igreja do Senhor, temos que fazer um voto com Deus, fazer um propósito com Deus, e ali ir até o final, e cumprir o voto que nós estamos estabelecendo diante de Deus. Por quê? Porque Deus foi fiel com Ana, sim ou não? Sim. Então, pela fidelidade de Deus para com Ana, ela também entregou ali o filho dela para o sacerdote, como sinal de gratidão por Deus ter suprido aquela necessidade. Amém, igreja? Então nós temos que também demonstrar, devolver para Deus a nossa fidelidade diante do altar do Senhor. Fez um voto com Deus, fez um propósito com Deus, vai até o final. Não desfaleça, porque muitos adversários virão para te tentar desanimar, para te tentar fazer o quê? Parar, porque o diabo ele sabe que se você for até o final neste voto, a bênção de Deus será grande, será abundante na sua vida. Amém, igreja? E o diabo ele quer parar, ele quer brecar, ele quer impedir que eu e você receba o melhor de Deus e entregue também o melhor para Deus. Então nós temos que ser fiel a Deus a toda e qualquer situação que se levantar contra a nossa vida. Aí eu coloquei assim, Ana era estéril e Deus curou sua esterilidade. Qual é a sua esterilidade hoje, na sua vida financeira? Faça para Deus a sua oração específica. Amém? Qual é o seu propósito? Especifica para Deus. Meu Deus, é assim, assim, assim. É um trabalho, é uma porta de emprego, é uma mudança, uma transformação financeira, é alcançar a sua liberdade financeira, é deixar de ser ali empregado e se tornar um empresário, se tornar um empregador. Especifica para Deus. Meu Deus, eu quero alcançar a minha liberdade financeira, porque eu quero ser vaso de honra, eu quero te honrar, eu quero exaltar e glorificar o teu nome, eu quero ser coluna da tua casa, eu quero ser uma bênção, eu quero ter para emprestar e não tomar emprestado. Meu Deus, o meu propósito é estar por cima e não por baixo, o meu propósito é fazer a diferença e mostrar para todos aqueles que estão à minha volta que o Senhor tem me abençoado. Amém, igreja? Com esta visão, com esta direção, eu estou glorificando a Deus, sim ou não? Sim. Então especifica o seu propósito diante de Deus. Pede uma palavra, pede uma promessa para Deus, para a sua vida financeira. Amém, igreja? Meu Deus, me dá uma palavra, uma promessa financeira para a minha vida, me dá uma promessa financeira para a minha casa, para que em nome de Jesus eu venha o quê?
me fiar a esta promessa, alinhar a minha vida para este propósito. E aí vai até o final, até Deus mostrar ali, colocar no seu coração paz e alegria, colocar no seu coração o desejo de exaltar e glorificar o nome dEle. Você vê aqui se Ana teve receio de entregar o filho dela? Não. Do jeito que ela colocou diante de Deus em oração, assim ela fez. Assim ela cumpriu. Do jeito que o profeta falou que Deus lembraria dela, assim aconteceu. A palavra de Deus diz: crê em Deus e estará seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Amém, igreja? Se você está aqui hoje, você deve acreditar aquilo que está saindo do altar de Deus para a sua vida. Meu Deus, eu creio, eu tomo posse. Assim eu vou fazer. A partir de hoje, assim eu vou proceder em nome de Jesus. Amém? Então você deve orar pelas suas finanças, abençoar o seu dinheiro, abençoar ali a sua conta no banco, abençoar os seus investimentos, abençoar o seu carro, a sua casa, abençoar a sua família. Você deve ser o quê? Um canal de bênção. Você deve ser uma pessoa que vai abençoar sempre e nunca ali colocar palavras de maldição diante da tua boca, diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá em Tiago, rapidinho, em nome de Jesus. Agora nós vamos lá em Tiago. É quase lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Você vai achar Hebreus, Tiago. Vossos deleites. Amém, igreja? Então, a palavra está dizendo: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, especifica o seu pedido diante de Deus. Para que você está pedindo? Então, Deus precisa saber o que você quer. E Deus precisa saber como você quer e para que você quer. Amém? Então aqui Tiago está falando: pedir e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Então, Tiago 4:3, né? Então, nós temos que saber o que eu estou colocando diante do altar de Deus. Está de acordo com a palavra, com a promessa, com o mandamento, com aquela direção que Ele me deu? Sim. Então continue, vai nessa sua fé, persevere em oração, determina, expulsa toda e qualquer oposição do diabo, que assim vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então veja, aí eu coloquei assim, ó: pedir segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus. Então eu tenho que pedir segundo a vontade de Deus e segundo a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus mesmo para nós? É boa, perfeita e agradável. Amém? Então, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos o quê? Uma bênção. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor virá e nos alcançará. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Então, eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus, para que eu não venha pedir mal diante de Deus, para que eu não venha pedir qualquer coisa diante de Deus. Ah, Senhor, faz aí, isso aí tá bom. Ah, o que o Senhor fizer tá bom. Será que essa é a vontade de Deus? Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Agora, Filipenses capítulo 4. Só voltar atrás aí. Filipenses 4. Gálatas, Efésios, Filipenses. Ainda é Novo Testamento. Quem achou, diga amém.
Filipenses capítulo 4, versículo 19, olha o que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então, nós temos que declarar: não, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Se hoje as minhas necessidades estão sendo supridas, eu tenho que reconhecer que é Deus. Eu tenho que reconhecer que é Deus que está enviando o milagre da provisão para a minha vida todos os dias. Amém, igreja? Aí eu coloquei assim, ó: Deus suprirá a nossa necessidade real e não a vaidade do nosso coração. Então Deus vai suprir o quê? Aquela necessidade que para mim é real, aquela que é a verdadeira necessidade a qual eu preciso, e não a vaidade do meu coração, e não aquilo que talvez eu estou buscando, que nem é o plano e o propósito de Deus. Amém, igreja? Então Deus está falando que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, segundo as riquezas dEle. Então, aquilo que é a sua necessidade real hoje, aquilo que é mais importante hoje para você, que precisa ser suprido, essa Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está crendo, diga: eu creio, em nome de Jesus. Agora, Salmo capítulo 37, para a gente já orar em nome de Jesus. Os Salmos é facinho, se você abrir no meio da Bíblia, você já abre no livro de Salmos. Aí é só ir até o capítulo 37. Quem achou, diga amém. 37, versículo 4, olha o que diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Olha aí, deleita-te, descansa também no Senhor. Ou seja, confie, coloque a sua confiança em Deus. Está difícil, está ruim, as portas estão fechadas, descanse em Deus. Creia, confie em Deus, confia na palavra que Deus está colocando no seu coração. Confie na promessa que Deus já colocou diante de você. Isso é o que? É deleitar nele, é confiar nele, é acreditar na palavra dele. E aí, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo, ou o que deseja o teu coração. Eu coloquei assim, ó: Deus concederá o desejo, e não a vaidade. Amém? Aquilo que é a necessidade, aquilo que você precisa, como se fosse para ontem. Então, você está confiando, você está descansando em Deus, você está perseverando na oração, na promessa de Deus, confiando naquilo que Deus falou que vai se cumprir em nome de Jesus. Então, a palavra está dizendo: é isso que está no seu coração? Esse é o desejo do seu coração? É agradar a Deus? É louvar, é exaltar o nome do Senhor? Então, é esse desejo que Ele vai realizar. É esse desejo que Deus vai conceder para você em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 32. Está em Salmos, é só ir o livro adiante aí. Depois de Salmos é Provérbios, capítulo 1. Olha aí, já passeamos a Bíblia hoje, hein? Provérbios 1, versículo de número 32. Olha o que diz, eu vou ler inteiro, era só a parte B, mas eu vou ler inteiro. Diz assim: porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Então, é aquilo que eu estava falando no começo. Por que eu quero prosperar? Por que eu quero ser, muitas das vezes, um empresário? Por que eu quero ser bem-sucedido?
Será que a minha prosperidade é uma loucura? Olha o que eu coloquei. Pedir aquilo que não é a vontade de Deus é loucura. Será que eu estou pedindo algo que não está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou almejando algo que não é o propósito de Deus? A palavra diz que isso é loucura. Por quê? Porque não vai ter o quê? Não vai ter a vontade de Deus, não vai ter a promessa de Deus, não vai ser o querer de Deus. Então, a palavra está dizendo que se eu não estou de acordo com a vontade de Deus, com a promessa de Deus, com a palavra de Deus, amém, igreja? Quem está entendendo? Então, a palavra mesmo diz que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a minha prosperidade deve ser aquela que vem de Deus. O meu crescimento deve ser o crescimento que Deus está dando, que Deus está fazendo. Por quê? A palavra diz que tudo passa, mas só não passa o quê? A palavra dele. Vai vir a crise, você está em Deus, você vai continuar, você vai permanecer. Qual foi o testemunho que o pastor deu ontem? O rapaz trabalha lá no Brás, vende tecido. E aí veio a pandemia, teve que fazer o quê? Fechar todas as lojas. Mas aí ele começou a receber ligações, e aí, tem aquele tecido tal, e aí ele foi lá nos fornecedores, ligou, perguntou, eles tinham, você pode me entregar? Posso, pode vender aí que a gente vai entregar quanto você precisar. E aí ele começou, os clientes ligavam, eu tenho. E aí o pastor falando que ele tinha uma renda mensal de R$3.000. E só na pandemia ele faturou mais de R$800.000. Pagou os seus funcionários, pagou as dívidas a qual tinha ali acumulado, e ainda sobrou para ele, se eu não me engano, 180 mil. Comprou lá um terreno, construiu lá três salão lá, já alugou 2, o outro está em negociação. Olha como Deus trabalha. Então, não importa qual é a crise que está chegando até você, não importa qual seja a esterilidade que bateu à sua porta, mas o que importa é aquilo que Deus está falando. O que importa é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Deus te escolheu para ser um fracassado ou para ser bem-sucedido? Deus te escolheu para ser derrotado ou para ser vitorioso? E detalhe, em todas as áreas e setores da sua vida. Amém? Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem, comereis o melhor desta terra. Deus, Ele quer te abençoar aqui nesta terra. Amém, igreja? Deus, Ele quer ver o seu crescimento aqui nesta terra. Deus, Ele quer ver você se desenvolvendo, sendo uma bênção, crescendo a cada dia, e não buscando a prosperidade dos loucos. Não, buscando a prosperidade que vem de Deus. Essa aí nunca acaba, essa aí nunca entra em crise. Quando você busca a prosperidade de Deus, o dom de Deus para prosperar, essa vai permanecer a crise, vai permanecer as dificuldades. Por quê? Porque ali está a vontade de Deus, porque ali está a promessa de Deus, e a promessa de Deus, ela não falha, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém, igreja? Digam glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, que você deve colocar diante de Deus, especificar para Deus qual é o seu propósito, qual é a sua oração, e por que de tudo isso? Por que deste propósito? Meu Deus, eu quero prosperar por causa disso. Amém, igreja? Meu Deus, eu quero ser uma bênção porque eu tenho o desejo do meu coração de ajudar o necessitado, de ajudar a tua obra, de fazer com que a tua palavra alcance aqueles que não conseguem ouvir a tua voz. Amém? Isso nós temos o show da fé, nós temos as missões do missionário, nós temos o programa de televisão. Imagine se isso acabar. E aquela pessoa que não pode se locomover até a igreja? Porque talvez ali tenha uma deficiência, tem ali uma necessidade a qual não consegue estar aqui na igreja, e aí quando ela liga a televisão não tem mais lá
o show da fé, não tem mais lá aquele programa evangélico. Não, meu Deus, o Senhor vai me levantar para que eu possa ser coluna da tua obra, para que eu possa continuar ali ajudando, patrocinando, fazendo com que a tua palavra alcance o necessitado, assim como um dia eu estava necessitado. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, qual era a dificuldade de Ana? Qual era o propósito de Ana? Qual era o desejo de Ana? Qual era a visão de Ana? Assim também, hoje, nesta noite, você pode colocar a sua vontade, os seus sonhos, as suas necessidades, o desejo do seu coração, diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós vamos orar segundo esta palavra, nós vamos colocar a nossa fé em ação nesta noite, e eu creio que assim como Deus lembrou de Ana, Deus lembrará de você, Deus lembrará da sua oração nesta noite, do seu propósito, em o nome de Jesus, amém? Eu convido você a fechar os teus olhos em nome de Jesus, eleve o seu pensamento a Deus, isso, igreja do Senhor, vai falando com Deus nesta noite. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus, e assim como Ana, meu Pai, estava ali, meu Deus, com amargura de alma, estava ali, meu Deus, com o desejo, meu Pai, de gerar um filho, meu Deus, ou de não mais ser estéril, meu Deus, de não mais, meu Pai, viver uma vida sendo zombada por aqueles que estavam à volta dela, porque ela tinha casado, meu Deus, e não conseguia gerar filhos para Eucana, seu marido. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, hoje nós estamos tratando da vida financeira, das finanças. Talvez esta pessoa está sendo envergonhada, meu Deus, porque não tem conseguido, meu Pai, quitar os débitos, as dívidas que estão se acumulando, meu Deus, ela não consegue gerar ali, meu Pai, uma fonte de renda, de prosperidade, meu Deus. Oh, meu Pai, a esterilidade financeira se achegou na vida, na casa, na família desta pessoa, Pai, mas hoje o Senhor nos deu uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, para que toda tristeza, meu Deus, e amargura de alma venha a ser tirada do nosso coração, venha a ser arrancado da nossa mente, meu Deus, venha a ser lançado fora dos nossos pensamentos, Pai. Oh, meu Deus, e nesta noite nós queremos especificar a nossa oração, nós queremos especificar os nossos pedidos diante da Tua presença, Pai, assim como o Senhor se lembrou de Ana, oh meu Deus, venha se lembrar do Teu povo nesta noite, venha se lembrar, meu Deus, do propósito, do desejo do coração desta pessoa, meu Deus, do sonho, o qual o Senhor formou no coração deste homem, desta mulher, meu Deus. Pai, que seja segundo a Tua palavra, que seja segundo a Tua promessa, meu Deus. Coloca, Pai, desde já paz e alegria no nosso coração, confirmando, meu Deus, que assim como nós determinamos, meu Pai, assim acontecerá para a Tua glória, assim acontecerá para o Teu louvor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Senhor, manifesta da Tua justiça nesta noite, manifesta do Teu favor sobre a vida desta pessoa, sobre os sonhos, os projetos, meu Deus. Oh, meu Pai, ela está declarando, ela está determinando nesta noite, que ela quer alcançar a liberdade financeira. Oh, meu Deus, que ela quer ser cabeça, ela quer ser coluna, meu Pai, ela quer estar por cima e não por baixo, meu Deus. Oh Senhor, vem honrando, meu Pai, a fé deste irmão, vem honrando, Senhor, a fé desta minha irmã, meu Deus, nesta noite. Pai, nós clamamos, nós invocamos o Teu poder nesta noite, meu Deus, e como ministro da prosperidade, Pai, eu determino nesta noite o dom de prosperar sobre a vida desta pessoa, que o Senhor venha dar a visão, que o Senhor venha ampliar, meu Deus, as estacas, meu Pai, que o Senhor venha dar a visão de sabedoria a esta mulher. Oh, meu Deus,
Deus, em nome de Jesus, meu Pai, mostra, meu Deus, aonde está esta porta, mostra o caminho, meu Deus, da prosperidade, o caminho do crescimento, meu Pai. Oh, meu Deus, o investimento que esta pessoa fez, talvez ela está com medo, com receio de que não vai dar certo, meu Deus. Pai, coloca da tua mão de poder, meu Deus, coloca da tua mão de poder, porque o Senhor diz que transforma a maldição em bênção, meu Pai. Oh Deus, envia um milagre da provisão, envia, Deus, um milagre financeiro, meu Pai, para a vida desta pessoa. Nós estamos determinando, meu Deus, que este mês de fevereiro será um mês de abundância, será um mês de fartura, será um mês da prosperidade e dom do Senhor, meu Pai, na vida do teu povo, da tua igreja, meu Deus. Então venha, Senhor, venha, meu Deus, com o teu braço forte, venha, meu Deus, com a tua unção poderosa, meu Pai, que quebra, que despedaça todo jugo contrário. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz nesta noite e eu digo em nome de Jesus Cristo, a toda e qualquer ação do diabo, a todo e qualquer espírito de oposição, é o demônio que dizia ser o guia da direita, da esquerda, o tranca-rua da direita, o tranca-rua da esquerda. Você, obra do engano, que entrou na casa, que entrou na família, que entrou na fonte de renda, está sendo ali a destruição, vai saindo de lá agora, em nome de Jesus. Você, em nome de Jesus, entrou ali para destruir, destruir as finanças desta pessoa. Você veio para fechar as portas, você veio com o desemprego, você veio com a miséria, com a escassez. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, pega tudo que é seu e saia, bata em retirada, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu digo agora, solta o dinheiro desta pessoa, solta a vida financeira, o trabalho, a fonte de renda, o ganho extra desta pessoa. Vai saindo daquela ideia, vai saindo daquele projeto qual ela fez. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai daquela loja, sai daquele comércio, vai saindo daquelas máquinas. Em nome de Jesus Cristo, você mal está usando aquela pessoa na empresa, no trabalho, você entrou com a inveja, com o olho gordo, vai saindo de lá agora toda a oposição, toda a obra do diabo, todo espírito de miséria. Você age na mente desta pessoa, colocando o pensamento de fracasso, de derrota. Em nome de Jesus, ela está paralisada, ela está estagnada, ela não vai para frente nem para trás. Eu digo agora, em nome de Jesus, acabou a sua mentira, acabou a sua derrota, acabou a sua esterilidade agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus diz que Ele abençoa as obras das nossas mãos. E eu te ordeno, saia, em nome de Jesus, todo mal, toda amarração na vida financeira, na fonte de renda, no investimento, na loja, no trabalho. Em nome de Jesus eu ordeno, sai daquele currículo, vai saindo daquela carteira de trabalho agora, todo mal, toda maldição, em o nome de Jesus eu ordeno que saia, vá embora, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor Deus, eu tomo posse da minha vitória, em o nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, assumir o primeiro lugar. Declara: minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. aleluia. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Levante as suas mãos e diga: Senhor Deus,
Eu creio que nesta noite o Senhor lembrou de mim, o Senhor ouviu a minha oração, a minha petição. Diga: Jesus, obrigado, porque eu creio que a minha bênção já chegou. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus e pode aplaudir o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e adoração. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando você chegar na sua casa, você pega lá o seu caderno de anotação e já vai anotando lá, amém? Vai especificando como que você quer daqui por diante que seja as suas finanças, que seja o seu desenvolvimento, que seja o seu crescimento em nome de Jesus, amém? Então, vai lá, vai especificando, vai colocando lá item por item, ali marcando, grifando, e vai orando, perseverando em oração, em nome de Jesus, amém? Nós vamos finalizar a nossa live. O pessoal de casa aí, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém.